Se a gente apenas se irar no nosso coração, nós já estaríamos pecando. Jesus Cristo também falou do adultério, né? Ou visto que foi dito, não adulterarás, mas Jesus aumentou ainda mais o padrão, disse que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já está cometendo pecado no seu coração. Jesus Cristo também falou do divórcio, né? Nós falamos, são apenas 2 versículos ali, mas também Jesus falou do divórcio. Ele falou que, ou visto que foi dito, aquele que repudiar sua mulher de carta de divórcio. Então, e ele falou que eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto por relações sexuais ilícitas, já está cometendo aí, tornando-se adúltero, né, juntamente com a esposa. Quem se casar com ela se tornaria também um adúltero, né, cometeria adultério. E hoje nós iremos falar um pouco a respeito dos juramentos, né, sobre a palavra que nós falamos da nossa boca, né, sobre o ato de jurar, né, é errado jurar ou não? Vamos saber hoje, né, através da ministração da palavra de hoje, né. Vamos entender aqui o que o Senhor vai falar hoje. Vamos meditar mais ou menos nesses 4 versículos, né, são poucos versículos, realmente a gente não podemos avançar muito para não comprometer o entendimento, então 4 versículos, né? Eu vou colocar para vocês aqui o primeiro versículo de hoje, está no versículo 33, Mateus 5:33, acompanha aqui, se você não tiver com a sua Bíblia, acompanha aqui na tela, né? Vira o seu celular e vai ser bênção para a sua vida, para a nossa vida, né? Glória a Deus. Então, Mateus 5:33, também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, eu porém vos digo, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Então, nossa época, a época que nós estamos, não somente na nossa época, né, mas eu creio que ao longo da história, né, a ausência de credibilidade. Antigamente tinha-se mais credibilidade, a palavra do homem era respeitada, mas hoje está muito banalizada. Aos poucos veio diminuindo, né, essa credibilidade da palavra falada. Antes a palavra de um homem era uma questão de honra, né, que era uma questão ali sagrada. Ele cumpria a sua palavra. E como nos outros exemplos que nós estudamos, né, não matarás, não adulterarás, sobre o divórcio também, os judeus eles juravam, né, as suas atitudes eram com base na lei, eram com base ali na lei que o Senhor deu a Moisés, né? Então a lei ela dizia o seguinte, ó, o versículo está aparecendo aí para vocês, ó, Levítico 19:11. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Então em Levítico ele fala aí para não jurar falso pelo nome do Senhor. E em Êxodo 20, né, nos 10 mandamentos nós temos, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, diante da lei, diante desses 2 versículos, os judeus, eles claro, né, que a lei dizia para não jurar por Deus, sob pena de castigo divino, mas eles acabavam jurando por tudo. Então, o que é que o judeu fazia? A lei dizia, não jurem por Deus, né? Não tomem o nome do Senhor em vão. Eles nem falavam o nome do Senhor, era usado um tetragrama, né? 4 letras ali para dizer o nome do Criador. Eles nem falavam o nome de Deus para não cometer o erro de falar o nome do Senhor em vão. Então, para não desobedecer a lei, ou seja, a lei dizia que você não podia jurar por Deus, então o que é que eles faziam? Eles juravam por tudo que não fosse Deus. Juravam pelo céu, juravam pela terra, juravam por Jerusalém, juravam pela sua própria cabeça. Então, já que a lei não diz para não jurar por Deus, não tomar o nome do Senhor em vão, então eu vou jurar aqui por tudo que eu ver aqui no meio com os meus olhos. Então o povo jurava e era tudo banalizado, quebravam os seus votos, né, de maneira casual, de maneira negligente. Então nós temos até um episódio bem conhecido, né, ali no final, quando Jesus foi preso, esse episódio ele exemplifica com muita clareza esse ponto. Vou projetar para vocês, ele aconteceu após a prisão de Jesus Cristo. Então foi o episódio envolvendo Pedro, o grande apóstolo Pedro. Então Pedro estava sentado fora do pátio e aproximando-se uma criada lhe disse, também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes, eu não sei o que é que você está dizendo, minha senhora. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada.
a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento. Olha aí, ó, o juramento aparecendo aqui, um falso juramento, né? Não conheço tal homem. Então Pedro jurou: juro que não conheço Jesus. Em seguida, né, a terceira vez que Pedro nega, né, logo depois, aproximaram-se os que ali estavam, dizendo a Pedro: verdadeiramente és também um dos deles. O teu modo de falar, Pedro, tem um sotaque aí que o teu modo de falar te denuncia. Então Pedro começou a praquejar e a jurar, né? Começou a rogar praga ali, e amaldiçoar ele mesmo, né? Porque ele estava jurando falsamente, e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus, que ele dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Então um episódio bem conhecido aí após a prisão de Jesus Cristo. Pedro, por 2 vezes aí, ele levanta aí um falso juramento. Jura de forma falsa, né? Perjura. Então, além de mentir, Pedro amaldiçoou a si mesmo, né? Jurou falsamente 2 vezes, amaldiçoou a si mesmo, mentiu. Então tudo que o Senhor Jesus não quer que a gente faça, né? Como a gente vai ver aqui nesses versículos. Então Pedro se colocou sobre uma maldição, afirmando que as suas palavras eram verdadeiras. Ou seja, quais eram as palavras? Que ele não conhecia Jesus, que ele não tinha andado com Jesus, que ele não conhecia ele, nem nada demais. E Pedro tinha andado com Jesus aí durante 3 anos e meio, mais ou menos. Então as pessoas juravam, né? Era uma prática assim, esse jurar, como eu falei, jurar pelo céu, jurar por Jerusalém, jurar pela terra, jurar por tudo aí, era uma prática porque a lei dizia que da boca de 2 ou mais testemunhas, né, se estabelecia um fato. Então quando alguém fazia uma afirmativa, sua palavra podia ficar sob suspeita. Então o ato de jurar, como ele poderia não achar outra testemunha, né, o ato de jurar ali era como se ele em forma de confirmar a sua palavra. Então no caso de Pedro aqui, como ele não tinha uma testemunha, 2, 3 testemunhas, Pedro tentou confirmar a sua palavra com um juramento, só que foi um falso juramento. Outro exemplo, né, de como se jurava, né, no Antigo Testamento, né, Abraão, quando ele manda o seu servo de confiança, né, atrás de uma esposa para o seu filho Isaac, faz ele jurar ali, ó, e é bem interessante, né, porque Abraão chama o seu servo e pede para ele colocar a mão por baixo da coxa dele, né? Uma prática aí dos antigos, né? Tá lá em Gênesis 24, 2, né? Abraão chama o seu servo mais antigo que governava tudo o que possuía: põe a tua mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Deus do céu e da terra. Então a mão colocada ali debaixo da coxa é o músculo mais forte do corpo, né? Jurava ali na força do indivíduo, né? Ou seja, na sua energia. E a palavra seria, a pessoa daria todo o empenho ali para cumprir a palavra, né? Nós vemos também, por exemplo, Davi jurando também, jura a Simei que não mataria Simei. Está lá em 2 Samuel. Inclusive o próprio Senhor Jesus, ele fala de pessoas jurando pelo templo, né? Pelo ouro do templo. Uma passagem ali se referindo às pessoas, dizendo que é mais importante Deus que santifica o templo, que santifica o ouro, do que você jurar pelo ouro. Os homens escolhiam o ouro, né, que era a parte ali que chamava mais atenção, segundo eles, que era a parte mais rica, né? Então esses exemplos da Bíblia mostram que a lei ela permitia até jurar, né? As pessoas juravam, né? Mas só que eram juramentos falsos, né? Eram juramentos ali de forma leviana, né? Quebrados. A lei permitia tais juramentos, sendo em muitos casos até mesmo exigidos, usados em contratos legais, por exemplo, mas as pessoas tinham transformado isso aí em uma banalidade, né? Juramentos eram feitos aí da boca para fora, como nos dias de hoje, né? Como nos dias de hoje as pessoas, eu juro que vou fazer isso, nunca faz, né? Geralmente no fim de ano as pessoas, as resoluções de ano novo, né? As pessoas, eu juro que vou fazer isso, juro que vou largar aquilo, mas acabam deixando para lá nos primeiros dias do ano vindouro, né?
Glória a Deus. Então Jesus ele cita aqui no versículo 33 como era na lei, né? Como era que estava ali na lei, né? Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Então Jesus, ele no versículo 34 até o versículo 37, Jesus vai dizer como é que tem que ser a interpretação verdadeira da lei. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Então Jesus está mostrando aqui que não devemos jurar de forma alguma. Então Jesus se referiu aos que juravam pelo céu, aos que juravam pela terra, aos que juravam pela cidade de Jerusalém, aos que juravam pela própria cabeça. E ele nos alerta, né, que a gente não deve jurar. Não temos poder para nada. Nem jures pela tua própria cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. A nossa palavra deve ser o bastante, né? Como ele fala no versículo seguinte, no versículo 36. Ele fala que seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Então, na sociedade em que vivemos, temos sempre essa situação de desconfiança, né, pela palavra falada. As pessoas não confiam mais umas nas outras. Temos muitos enganadores, ladrões, desonestos, pessoas que querem sempre se dar bem e às vezes a pessoa se vangloria disso. Oh, falei uma mentira ali, colou, deu certo ali. As pessoas se vangloriam disso, de contar mentiras, né, de contar falsidades, charlatães. Então, hoje a palavra falada, ela está tão banalizada, né, que muitas vezes nós precisamos terminar as nossas declarações. Nós não, mas a maioria das pessoas precisam terminar as declarações com eu prometo, eu juro. E Jesus condena todos os juramentos, pois a grande maioria não cumpria, né, a grande maioria das pessoas não cumpre os seus juramentos. Seja seu caráter, sua reputação de honestidade, sua palavra incontestável, sem duplicidade, que ninguém julgue necessário colocar sobre juramento por duvidar dela. Assim tem que ser a nossa palavra. Em vez de duplicidade, seja a nossa palavra sim, sim, não, não. Algumas palavras podem ter duplo significado e algumas podem ser interpretadas de maneiras diferentes, mas há um meio possível de se interpretar sim, sim, não pode significar não, ou talvez sim é sim. Há só um meio de se interpretar o não. Não. Nunca se pode interpretar com um significado diferente. Quando alguém diz sim, quando nós dissermos sim, tem que significar sim. Quando dissermos não, tem que significar não. O Senhor, ele exigiu que a palavra do homem seja tão digna de confiança que ninguém tenha que discutir o que ele quer dizer e interpretar o que foi dito. Todos têm que saber, todos saberiam o que ele quis dizer, porque ele se trata de uma pessoa honesta. É assim que tem que ser a nossa palavra. Como seguidores de Cristo, nós precisamos ser diferentes. Se as pessoas do mundo não tratam o sim como sim ou não como não, nós temos que ser diferentes, né? Precisamos dar o exemplo para as outras pessoas. Precisamos que a nossa palavra seja cumprida. Não jurando, mas apenas afirmando ela. Você vai fazer isso? Sim, eu vou. Não, não vou, não posso. Tem que ser assim. Irmão, ore por mim. Sim, vou orar. Você tem que orar. Se você não puder orar, você diz, não, não vou orar. Não posso, eu estou aqui atribulado, posso esquecer. Preferência ore, né? Glória a Deus. Mas nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu gostaria de que vocês, se pudessem, né, abrissem em Tiago, né? Eu vou tentar projetar aqui, quer dizer, eu não vou projetar porque é grande o versículo, mas a gente vai poder meditar um pouco no livro de Tiago, né? Então, Tiago, versículo 3, capítulo 3, vai falar o seguinte, ó.
Eu vou ler para vocês, né? São alguns versículos, são 7 versículos. Então, Tiago 3,5, né? Se você puder acompanhar na sua Bíblia, né? Tiago 3,5, ele vai... Só tirar aqui minha cara feia aqui do meio. Então, a língua é um fogo. Eu só vou ler aqui o que está escrito, né? A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Então eu vou ler para vocês todo o Tiago 3,5 até a 12. Ó. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma. O homem consegue domar, é isso que Tiago está dizendo aqui, consegue domar as feras, as aves, os répteis, os seres. E tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Que preciosidade que nós temos no livro de Tiago, Tiago 3, do 5 ao 12. Tiago começa logo falando que a língua é um mal destruidor. Que ela pode criar tanta devastação como um fósforo aceso em folhas secas numa floresta. É devastadora, é destruidora. Depois ele fala, interessantíssimo esse exemplo, ele fala que as feras, né, as aves, os seres marinhos, o homem doma. O homem consegue prender tubarões, né, consegue prender baleias, né, animais grandes, elefantes, consegue domar todos, né, cachorro selvagem, onça, leões, mas não consegue domar a própria língua. Indomável, incontrolável. Ele diz depois que é um mal incontido, carregada de veneno mortífero. Depois diz que é inconsistente, como nenhuma outra parte do corpo, né, da criação. E ela consegue botar todo o corpo no inferno. Ela é tão pequena, né, tão, alguns centímetros aí, né, e ela consegue colocar o nosso corpo aí, pessoas com 1,80 m, 1,90 m, 2 metros de altura, e consegue jogar todo o corpo da pessoa no inferno. Aí ele termina de forma magistral, né? Termina dizendo que como é que uma boca de um crente, a gente bendiz ao Senhor, a gente dá glória e dá aleluia, glorifica a Deus que criou os céus e a terra, e com a mesma boca, com a mesma língua, amaldiçoa os homens feitos à semelhança de Deus. Está errado isso. E ele fala que não é conveniente que seja assim. Que nós, como fonte, como templo e morada do Espírito Santo, não podemos jorrar duas fontes. Nós não podemos jorrar bênção e maldição, água doce e água salgada. Ele até faz a alusão a uma figueira que não pode produzir azeitonas ou figos. Então, tremendo, né? Se você puder depois ler Tiago 3, 5 ao 12. Visto como a língua, ele fala destruidora, indomável, má, inconsistente. Então, é isso que o Senhor está falando, né? Seja a nossa palavra sem dolo, sem duplicidade, para que os homens aceitem como verdade o que a gente diga. Tiago era tremendo, né? Tiago tem outro versículo, ainda no livro de Tiago, né? O versículo 5, capítulo 5, versículo 12, né? Tiago, eu acho que ele aprendeu bem aí
o sermão da montanha, né? Tiago 5,12 fala assim, ó, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Tiago, ele se converteu depois, né? Os irmãos de Jesus, a palavra do Senhor fala que os irmãos de Jesus não criam nele. Tiago se converteu depois e parece que ele contaram o sermão da montanha para ele e ele transcreveu exatamente as palavras de Jesus. Então a justiça exige verdade absoluta, e quanto mais a justiça de Cristo, né? Se a nossa justiça tem que exceder em muito a justiça dos fariseus, então nós não podemos ter duplo padrão. O que nós falamos diariamente tem que ser digno de crédito. Deus disse que devemos controlar nossas palavras de tal modo que não haja necessidade de juramento. Sim, sim, não, não. Só assim nós manifestaremos a justiça do Senhor, na justiça de Cristo. E é interessante porque eu estava analisando, né, já saindo um pouco da questão do juramento, mas da língua, né, tudo está interligado, né, mas o Senhor ele se preocupa muito com as nossas palavras, né. Muitos são os versículos, eu não, claro, não posso trazer todos aqui, mas muitos são os versículos que o Senhor ele fala sobre a língua, né. Então, por exemplo, Provérbios 18:21, a morte e a vida estão em poder da língua. Olha aí que versículo forte aí. Guarda tuas palavras. A morte e a vida estão em poder da língua. Você pode proferir bênção, né? Ou você pode proferir maldição. Então que a nossa boca dela sai apenas bênção, apenas palavras que edifiquem. Palavras que deixem as pessoas maravilhadas, né? Claro que às vezes nós teremos que proferir exortações, admoestações, mas que saia somente as verdades contidas no Evangelho. Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. E assim conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E para a gente transmite graça, né? A graça de Deus para conosco a gente transmite aos outros através da palavra, né? Palavra boa para edificação. Glória a Deus. Palavras do nosso Senhor Jesus, Mateus 12:36-37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem aos homens, seja dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras será purificado. Então, é um dos textos que mais enfatiza a importância das nossas palavras proferidas pelo nosso Senhor Jesus. Nos ensina que a gente vai prestar contas diante de Deus por todas as palavras, e por meio delas nós seremos absolvidos, né, justificados ou condenados. Tem até um versículo que eu acabei esquecendo de botar aqui, Mateus 12:34, né? Mateus 12:34, que ele fala, a boca fala o que está cheio o coração, ó, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então que nossas palavras elas são a radiografia do nosso interior, né? Se você está irado, você vai falar palavras de ira, né? Se você está cheio de Satanás, você vai falar palavras mentirosas, né? E se você está cheio de Deus, né? Se você é grato pela salvação, você só vai falar palavras de bênção, né? Que edificam a vida do próximo. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, nossas palavras, elas são indicativo da nossa conversão, da nossa transformação interior. Muitos são os pecados causados pela nossa língua. Então, por exemplo, aqui, ó, trouxe aqui, não vou ler todos os versículos, claro, mas ilustra bem aí, ó, pecados da língua, fofoca, mentira, bajulação, bullying, os versículos estão aí, julgamento leviano, falso testemunho, tudo causado pela nossa boca, pela nossa língua, murmuração, gritaria, piadas imorais, né, pedância, precipitação, fala excessiva. A gente tem que ser comedido até o tanto de palavras de falar, né? Arrogância,
contendas, né? Você gera contendas ali com as palavras, né? Briga entre irmãos, ofensas, orgulho. Você se orgulha ali, os fariseus oravam ali se orgulhando, ou seja, palavras proferidas de orgulho, assédio moral, palavrões. Então a língua realmente, como a gente leu lá atrás, né, em outro versículo, ela consegue, por Tiago, né, consegue colocar fogo no nosso corpo todo. Você vai para o inferno só porque o seu sim não quer dizer sim, e o seu não quer dizer não. O seu sim é um talvez ali. Glória a Deus, né? Outro versículo aqui que é extremamente forte, né? Extremamente coisas que o Senhor abomina. 7 coisas que Deus abomina: olhos empinados, língua mentirosa, morte de inocentes, mente maldosa, habilidade para o mal, testemunho falso e quem semeia discórdia entre irmãos e amigos, né? Desses aqui, desses 7 coisas que o Senhor abomina, 2 são da língua, 3, né? Deixa eu ver, ó, língua mentirosa, testemunho falso e quem semeia discórdia entre irmãos e amigos. Então, 3 dos 7, 3 são proferidos pela língua, proferidos pelas nossas palavras, né? Proferidos aí pela nossa... há pessoas que digam, né, que admitam que a mentira é algo errado, né? Eu já, acho que até no meio evangélico, a mentira é algo errado, mas em alguns casos aí ela é necessária, né? Vem com essa história aí de que porém esse pensamento é um pensamento errado, ele vai de encontro à palavra do Senhor. É um pensamento mundano, é um pensamento maligno. Está baseado naqueles fundamentos, né, que os fins justificam os meios. Então, para você chegar naquele meio ali, você tem que mentir, está errado. Você tem que dizer a verdade, doa quem doer. Jesus nos ensina que pela nossa boca ela deve ser fundamento da verdade, deve proferir bênção, né? Da boca do crente tem que sair só bênção, né? Verdade de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Olha como a palavra, o que é que a palavra fala? Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abominação para o Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Então o Senhor se agrada, o Senhor tem prazer da pessoa que fala a verdade, da pessoa que só profere bênção, né? Sim, sim, não, não. Eis as coisas que deveis fazer. Zacarias 8, 16 ao 17. Ó. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso. Olha o juramento falso aparecendo aqui, profeta Zacarias. Porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então o que é que o Senhor aborrece? Ó? Quem não fala a verdade, quem pensa mal no seu coração contra o seu próximo, e quem ama o juramento, o falso juramento, né? Então nós devemos... Por que a gente deve falar sempre a verdade? Ó? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então Satanás é quem é o pai da mentira. Se a gente falar mentira, a gente vai estar tendo por pai a Satanás. Então isso é o que se fala de Satanás, né? Que ele é mentiroso, a mentira é próprio dele. Estava fazendo uma lição, discipulado, melhorando a lição. E é sobre Deus, né? Sobre Deus Pai, pessoa da Trindade. E a essência, os atributos de Deus é justiça, é verdade, é amor. Não tem mentira, não tem engano. É amor, é benevolência, bondade, né? Verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acabei perdendo aqui, mas Jesus Cristo disse: ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, em contraste com Satanás, que é mentiroso e pai da mentira, temos Jesus, que é a verdade. Ele próprio é a verdade. Forte esse versículo, né?
Então quem a gente vai servir? A mentira ou a verdade? A gente viu quem é o pai da mentira, né? E sabemos quem é o caminho, a verdade e a vida. Então quem você quer servir? Através da sua boca, né? A palavra do Senhor fala que nós temos que tudo no nosso corpo tem que bendizer ao Senhor, né? Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Por exemplo, disseminar fake news é uma forma de mentir. Você mandar uma notícia sabendo que ela é verdade, que ela é mentira, é uma forma de mentir. Então nós devemos sempre procurar saber se aquela notícia é verdade antes de compartilhar. Por quê? Porque nós estamos sob o olhar do Senhor. Nós temos que, somos imitadores de Cristo. Cristo é a verdade, nós temos também que refletir a verdade. Fomos feitos à imagem e semelhança do Pai. Se Ele é verdade, se Ele é justiça, se Ele é santo, nós temos que tentar ser também verdade, justiça e santidade. Então não podemos mentir, nem que seja por brincadeira. O último versículo para a gente finalizar hoje. Provérbios 26, 18 ao 19. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Então, não podemos nem mentir como forma, eu estou tirando uma brincadeira aqui, vou mentir, né? Tem que ter muito cuidado em relação a isso. Não podemos ser culpados de pecado aí por mentir, né, de forma leviana. Então, glória a Deus, glória a Jesus. Espero que essa palavra tenha edificado os vossos corações, né? Que Deus possa nos abençoar, que possamos levar essa palavra para o nosso dia a dia, não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, que o nosso sim seja sim. Aqui é predicado, né? O sim é um predicado, né? Não também é um predicado. O não tem que ser não, o sim tem que ser sim. Que passar disso vem do maligno. Um talvez, ou nosso sim não for um sim verdadeiro, vem do maligno. Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. A Jane, você quer fazer essa oração final por nós? Ou quer pedir para alguém orar? Acho que a Jane, ela não está presente, né? Glória a Deus. Eliane, você pode fazer a oração? Acho que a Eliane também está com ela, né? Amém. Pronto, glória a Deus, agradeço. Tudo na paz do Senhor, glória a Deus. Amém.